recentemente eu vi uma matéria do cara postou assim: algumas faculdades que certeza que você não vai ser ninguém na vida. Aí colocou a primeira, contabilidade. E eu vejo muitas pessoas desdenhando dessa profissão, falando que, poxa, contador não ganha dinheiro, queimado não ganha dinheiro. Existe muitas preconceito com contábil ainda, né, cara? Total. E aliás, eu falo para os meus alunos o seguinte: contabilidade não vai te deixar rico. Mas a contabilidade tem um poder que, irmão, se você identificar e você souber usar esse poder, nenhuma profissão tem, que é a confiança. Confiança que o seu cliente tem em você é vínculo, vínculo é venda. Então a contabilidade te gera a solução e te deixa bem, mas Uhum. rico vão ser as soluções que gravitam entre a contabilidade. Então se você souber usar isso muito bem, cara, você se torna um profissional mais valorizado, porque a contabilidade, ó, eu já ouvi falar que é um mal necessário, eu já ouvi falar que é o imposto que gera o imposto, ou seja, o contador é o imposto que gera o imposto, que o contador é Eu já ouvi isso funcionário, também. funcionário do governo. Então assim, cara, é desvalorizado. Só que imagina o seguinte: o jovem não está olhando para contabilidade, o jovem está olhando para o quê? Marketing digital, eventos, está olhando para outras profissões que aparentemente são mais atrativas. Tecnologia agora, né? Tecnologia, mais sexy, né? São profissões que vão Uhum. crescer. Só que são profissões que todo mundo está olhando. Ninguém está olhando para contabilidade. O cara que olhar para contabilidade e fizer diferente, ele vai se conectar com a maioria dos empresários, ele vai gerar solução pra caramba e vai ficar muito rico, vai prosperar e vai transbordar aí na vida de muita gente. Né, e minha esposa é contadora. Que Minha esposa é legal. contadora, ela adora contabilidade, cara, tá doida. Ela trabalha numa empresa ou ela tem uma empresa? Não, ela trabalha numa empresa. Trabalha numa empresa, Trabalha numa legal. empresa. Que legal. Trabalha numa E empresa. ela gosta. Ela gosta, ela gosta. Hoje Boa. ela atua mais com direito tributário, mas ela De- gosta bastante. Que legal, que Ela que legal. declara meu imposto, então tá bom, eu não É tenho que isso aí. gastar com isso, tá bom, né? Cara, eu conheço bastante gente que é dono de escritório de contabilidade que quer crescer, cara, quer escalar o negócio, então vocês ajudam esse tipo de pessoa. Total. Parte Ajudamos. um pouco, ter um pouco mais a parte comercial do negócio, né? Comercial total do negócio, porque contabilidade não é sobre números, é sobre pessoas. Então, para você fechar com alguém, ou seja, vender para alguma pessoa, você precisa gerar relacionamento. Relacionamento leva tempo. Você concorda comigo? Se você está lá no seu escritório a maior parte do tempo, como é que você gera relacionamento com outras pessoas? E aí o contador, muitas vezes, ele fala assim, e ele não tem essa visão. Ele fala assim, não, eu sou tão bom que meu cliente me indica. Indicação reativa. Isso acontece muito. Muito. Só que isso não é nada mais do que a obrigação do contador. E eu falo o seguinte: sabe por que o seu cliente te indica? Sabe por que o seu cliente. Não é porque você faz um bom trabalho, é porque ele está com pena de você. Aí você fala: não, mas como assim? Ele está com pena de mim? É, porque você não está fazendo a sua parte. Antes dele te indicar, você tem que pedir indicação para ele. Você tem que estar vendendo mais soluções para ele. Você tem que estar trazendo mais pessoas Verdade, para cara. estarem com ele. Então, assim, se ele está fazendo o seu trabalho de vendedor, você não entendeu o jogo. Porque como todo negócio, venda é o que vai bombear ali o sangue para sua empresa. Primeiro você vende, depois você arruma a casa. Primeiro você coloca dinheiro para contratar pessoas melhores, processos melhores e sistemas melhores. Não é ordem e progresso, é progresso e ordem. Porque Progresso e as ordem. pessoas, elas esquecem que uma empresa que está crescendo, ela sempre vai ter desafio, sempre vai ter problema. Eu falo que se você não está crescendo, você está morrendo. E se tu está sob controle, você está indo devagar demais. Então você precisa colocar a ordem no caos. Só que para colocar caos, você precisa de dinheiro. Para colocar dinheiro, você precisa mais clientes, mais desafios, só que maior também são as oportunidades. Só que se você for ao contrário, não, eu vou estruturar, eu vou entregar, eu tenho medo de errar, não dá para crescer, irmão. Não dá para crescer. As pessoas perguntam, Johnny, mas não será que vocês erram? Eu falo, cara, erra muito mais do que acerta. Mas quando acerta, acerta com gosto. Porque a gente erra, aprende e refaz rápido. A gente sabe que o passado não é uma residência, é uma escola. Você tem que aprender com o passado. Então, assim, eu aprendo, refaço. Vou errando. Mas uma hora que acerta. Cara, não tem um contador sócio hoje do Flávio Augusto, Jojó do Caio Carneiro na Liga, né? Que se tornou ainda sócio deles, que presta serviço para eles, ou seja, que é sócio e ainda presta serviço para eles, ou seja, eles são meus clientes também de contabilidade. Não tem nenhum contador que tem tanto acesso quanto eu. Thiago Nigro, Larissa Manuela, XP, Bradesco, Que Farmácia. isso, Johnny? Então, assim, Renato Ah, Cariani, nosso Cariani. cliente, a Elmi É. Banco, que a gente falou também aqui. Então, assim, são pessoas A que gente agora também. opa, aí sim, Essa- investe em dicas, são o próximo. Cara, são pessoas que são relevantes. E por isso que eu fui reconhecido no mercado como contador das estrelas. E não é porque eu sou melhor, eu não Tá sou o todas melhor as contador do estrelas. Brasil. Mas eu sou um dos mais conhecidos, se não o mais conhecido. E o mais conhecido vence o melhor. Vence o melhor. Então, o mercado me reconheceu por conta das pessoas que eu atendia. Porque assim, ó, imagina o seguinte: todos nós vivemos na nossa bolha do segmento. Quem vive no escritório vive na ultra bolha, que é aquela bolha pequenininha. Eu só vivo no escritório, eu tenho os desafios e oportunidades só do escritório. É a ultra bolha. Existe a bolha, que é a bolha do segmento. Segmento,
de investimentos ou de finanças, segmento de contabilidade, segmento de arquitetura, de advocacia. Galera tem as percepções e desafios da bolha. Conversa com um colega, vai num investimento do segmento, só tem os desafios e oportunidades da bolha. Só que quem fura a bolha, quem está fora da bolha, aí você é reconhecido. Porque quando você não fura a sua bolha não te reconhece. Você tem que ser conhecido fora dela para ser reconhecido nela. Eu só fui reconhecido nela quando eu furei a bolha, quando eu comecei a alcançar esses caras, quando eu comecei a falar para quem eu trabalhava. E as pessoas falam, opa, transferência de autoridade, né? Thiago Nigro, pro Johnny. Entendeu? Então, assim, é muito importante a gente buscar a nossa própria estrela. Todo mundo tem uma estrela. Qual que é a estrela? Quem é a pessoa que vai te validar, por exemplo? No seu mercado, no seu segmento, qual que é a estrela? Então, isso foi determinante para que a gente crescesse. E em tudo quanto é lugar, não importa se você é um funcionário, se você é dono de empresa, você tem sempre uma estrela. Tem sempre uma pessoa que vai validar você, que só o fato de você falar o nome dela, você fala, putz, esse cara tem autoridade. A gente estava conversando aqui um pouco antes do podcast, e o Léo me falou, cara, já veio aqui esse. Falou vários caras conhecidos. Vamos supor que eu já tinha gravado um podcast com o Léo, mas vamos supor que eu não conhecesse o Léo. Nessa hora, quando ele me deu o nome das pessoas, já transferiu total a tua autoridade. Então isso são as estrelas, entendeu? Quando vai fechar um negócio, você não precisa ter uma pessoa famosa, mas você precisa ter a pessoa que na sua região, no seu segmento, é uma pessoa que o simples fato de você falar o nome dela ou da marca dela, gera É autoridade. verdade, cara.